Vamos então para a honra e glória do nome de Jesus, para a palavra dessa noite. Eu quero só lembrar os irmãos que há pouco fizemos uma leitura. Eu queria voltar naquela passagem de 1 João, em o nome de Jesus. Vamos voltar naquela leitura que nós fizemos no capítulo 4 de 1 João, no versículo de número 8, quando nós antecedemos o louvor da abertura, quando dissemos que através do louvor que Deus é o que Ele é, amor, amém? Então vamos ver, porque a mensagem vai estar em cima justamente dessa causa, da pessoa de Deus ser o que Ele é. Todos encontraram 1 João capítulo 4, e o versículo 8, relembrando, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos ler de novo? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos ao versículo 7. Usado, né? Deu 8, depois deu 7, mas aqui tem fundamento, você vai entender. O versículo 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de... Então vem de quem o amor? De quem é o amor, né? De Deus, né? Então o conselho aqui da carta de João, a primeira é: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Glórias a Deus por isso. Eu queria que você atentasse a duas passagens que nós demos, essas duas. A primeira passagem que nós demos foi o versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece. E o versículo 7 diz que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha aí. Então a pergunta que não quer se calar é: será possível mesmo que haja alguém dentro das igrejas e não conhece a Deus? A resposta é: infelizmente, sim, há. E o complemento dessa resposta é: e não são poucos das igrejas, viu, amados? Amém? Obviamente inclui-se essa, né? Agora eu vou pedir que você vá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque reconhecer isto, como é que eu conheço quem é nascido de Deus? Será que eu conheço quem é nascido pela forma de se vestir? Amém, igreja? Eu vou conhecer quem ama a Deus, ou quem conhece a Deus, pela forma que se veste? Não. Então eu vou conhecer a Deus pela forma que essa pessoa ora? Não. Eu vou conhecer a Deus, que eu conheço que essa pessoa é de Deus, nascida de Deus, porque ela fala em línguas? Não. Então eu vou conhecer essa pessoa porque ela se prostra, ela tem um ministério na igreja, ela faz algo dentro da igreja? Não. Meu Deus, o Espírito Santo me trouxe tudo isso na mente. Falei: Senhor, e agora, Senhor? Fiquei que nem os apóstolos. Sendo assim, quem é o Senhor? Quem vai ser salvo? O Senhor falou: isso é impossível aos homens. É por isso que eu estou purificando a minha igreja. Estou ainda no processo de purificação da minha igreja. Amém? A igreja quer compreender? Então vamos lá. Essa questão de não conhece a Deus porque não ama é muito simples. A pessoa vai ser identificada como ainda não nasceu de novo, pode estar dentro do ventre do Pai, pode estar sendo gerado dentro do princípio de nova criatura que Deus está formando. É o barro ainda nas mãos do oleiro. A igreja está em espírito? Amém? Nós estamos falando em metáforas aqui, mas eu creio que aqui existem pessoas maduras o suficiente para entender que há um processo de construção de uma igreja, e nós somos os tijolos desta igreja. Só que muitos ainda estão no barro, ainda sendo moldados. E o Espírito Santo falava no meu coração: não se conhece quem já é nascido de Deus pela forma que se veste, embora muitos querem impor isso no mundo, mas isso é para o mundo. Muitos querem se colocar numa posição de destaque porque falam em línguas, e isso também não é salvação. Não é porque profetiza, porque a pessoa profetiza, aí dá tudo certo, porque Deus vai honrar aquela profecia no nome de Jesus, e Ele mesmo revelou. Então Ele vai honrar o que Ele revelou.
Mas isso não significa salvação para quem profetiza. Não é salvação para quem tem ministério nas igrejas. É salvação para quem ama. A única forma de uma criatura estar absolutamente tranquila, sabendo que está com seu nome selado, confirmado na glória de Deus, isso ninguém pode identificar em ninguém, a não ser Deus e a própria pessoa. Porque há um manual que nos orienta se eu já sei amar o amor de Deus. E esse manual está justamente na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E eu tenho que estar constantemente olhando para esse manual, para ver se eu já estou capacitado por Deus de dizer que eu sou nascido de novo, ou de pensar que eu sou nascido de novo. Porque eu não preciso anunciar isso a ninguém, mas eu preciso ter essa convicção, se eu já nasci de novo. E muitas vezes eu vou chegar à conclusão que eu estou ainda sendo formado, eu ainda estou no meio do barro, nas mãos do oleiro. Ou, infelizmente, muitos chegam a uma conclusão que não passam meramente de religiosos e que nem sequer têm o desejo de se encontrar com Deus. E muitos chegarão a essa conclusão nas igrejas do mundo afora. É o que nós vamos ver essa noite aqui, em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, vai nos ensinar que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, olha o que o louvor falou, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. O versículo 2 então diz: ainda que eu tenha dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, nada disso me aproveitará. Então vamos à receita do que é o amor de Deus, porque Deus não fala desse amor do mundo, que muitas vezes nós pregamos como hipócrita. Ele é hipócrita. O amor de Deus, ele é paciente, benigno, só age para o bem. O amor de Deus não arde em ciúmes. O amor não se ufana, ou seja, não se vangloria, né? Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita, que é exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Deus manda sempre parar aqui, porque a mensagem dessa noite é sobre isso. Então, o amor jamais acaba. Mas, irmãos, essa é a receita. Este é o manual que nos ensina o que é o verdadeiro amor de Deus. E não adianta tentarmos criar outras explicações para definir o amor de Deus, se não for dentro desse contexto, porque tudo será mentira, tudo será anátema, maldito, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira quando diz que o amor de Deus é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Finalmente, o amor jamais acaba. Alguns estão querendo se esquivar dessa situação, dizendo com muita naturalidade: ah, mas Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu ainda não estou preparado ou preparada para amar desse jeito. Meu Deus, dizer isso, amados, é cooperar com as trevas, porque isso é uma das maiores mentiras que o diabo consegue colocar na mente e muitas vezes na boca de crentes. Por quê? Vamos entender isso já. Porque a partir do momento que algo lhe é revelado, algo é dito a você, existe o conhecimento daquilo. Amém ou amém?
Amém ou não amém, igreja? Se você não tem conhecimento, você é um ignorante, é um leigo. Mas você passou a saber de uma situação, você não é mais ignorante, não é mais leigo. Você passou a conhecer que existe aquilo que foi lhe revelado, que lhe foi alertado. Amém ou não amém? Vamos a um exemplo muito prático disso aí. De repente você está numa estrada e uma placa enorme diz: cuidado, cuidado, buraco a 500 metros, siga pelo desvio à direita. Se alguém cair naquele buraco, uma baita placa, um alerta enorme, piscando à noite, de dia enorme. Se alguém cai naquele buraco, só tem duas explicações. O Espírito Santo me falou: ou a pessoa está distraída demais, não viu a tamanha placa, inclusive luminoso à noite, não viu, distraiu-se de tal forma que não viu. E já começa aí que alguém distraído não pode, estar no volante de alguma coisa. Porque a distração pode causar a morte de si mesmo e de muitos outros. Então Deus falava no meu coração: já começa daí, andar por esse mundo distraído, um baita alerta desse aí, que eu estou anunciando ao mundo inteiro, é muito perigoso. Amém ou não amém? Segunda situação que Deus me falou: se alguém cair nesse buraco, a pessoa viu e ignorou a placa, simplesmente achou que ela não tinha sentido. Vamos ver o que dá. Ignorou a placa, ignorou o alerta. Bom, ou simplesmente desobedeceu o alerta. Viu, ignorou, não quis nem ler, ou simplesmente desobedeceu. Viu que estava escrito com todas as letras e mesmo assim seguiu em frente. Bom, isso quer dizer que nenhuma dessas pessoas, nenhum dos dois casos, quer seja por distração ou quer seja por desobediência, isso quer dizer que naquele dia, amados, ninguém, absolutamente ninguém, será inocente diante de Deus. A Bíblia revela isso muito claramente, que ninguém será inocente diante de Deus no dia do julgamento. Amém? Vamos ver isso na Bíblia Sagrada daqui a pouquinho. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 2. E o Espírito Santo falava no meu coração assim: mesmo que alguém ainda nunca tenha passado por aquele caminho aonde tinha um buraco, e quando passou, tinham tirado a placa. Bom, só pelo fato de ele estar numa estrada desconhecida, há uma coisa natural. Não sei se você já, essa comparação serve para quem nunca pegou estrada, mas eu, quando motorista de estrada que sou há tantos anos, quando eu pego uma estrada desconhecida, a primeira coisa que eu fico é alerta a tudo, porque eu não conheço aquela estrada. Então eu fico alerta a tudo, a tudo. Ela é uma coisa desconhecida para mim. Então eu estou bem atento a tudo. Procuro andar exatamente dentro daquilo que eu posso me defender no volante. Amém ou não amém? Se é uma estrada que você conhece, você abusa, vamos embora. Isso é o motorista, Mas aquele que não conhece é uma coisa natural. Ele vai com certo cuidado. Vamos tirar o foco da estrada, vamos trazer para situações. Se você entra num bairro desconhecido, você não vai entrando aleatoriamente em qualquer horário, você vai ter seus cuidados, porque a natureza do homem é se defender. Já existe algo dentro do coração humano e da mente humana que quer defender a própria vida. Amém ou não amém? Então ninguém é maluco de entrar, chegar no Rio de Janeiro e entrando aleatoriamente em qualquer lugar, ou São Paulo, ou Londrina. Todos os lugares hoje têm seus lugares perigosos. Ninguém faz isso aleatoriamente. Por quê? Porque existe algo dentro dele que pede para ter alguns cuidados. Isso, zelar pela própria vida. Amém ou não amém? Então ninguém faz isso. É natural do ser humano ele ter certos cuidados. Então a Bíblia diz também que ninguém, absolutamente ninguém, quer seja no tempo desta revelação, quer seja no tempo anterior, antes de Cristo, nunca Deus deixou o homem sem um alerta no coração dele. A Bíblia diz claramente que o alerta sempre esteve ali, falando no seu subconsciente. É o que diz as Escrituras aí. Por isso que eu peço que você vá em Romanos, no capítulo 2, para você saber que nunca haverá diante de Deus pessoas inocentes naquele dia. Veja Romanos capítulo 2 e o versículo 11 a seguir. Presta bem atenção nessa mensagem. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois todos os que pecaram, sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque
Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quanto, pois, aos gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. A própria natureza testifica. Isso chama-se princípios, tá, amados? Princípios. É o que nossos antigos tinham. Muitos antigos antes não tinham acesso à Bíblia, mas tinham princípios dentro deles por natureza. Amém ou não amém? Até os mais antigos falam, nossa, antigamente era diferente. Por quê? Porque haviam princípios colocados dentro do coração e da mente do ser humano. Então aqui é o que está dizendo a Bíblia. Testemunhando-lhes, versículo 15. Vamos lá para o 14, não terminei o 14. Quando, pois, os gentios não têm a lei, procede por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho. Aqui o apóstolo diz com o meu Evangelho, porque Jesus está revelando isso. Amém, igreja? A igreja está compreendendo? Então não haverá diante de Deus ninguém inocente naquele dia. Ou seja, a placa está enorme na estrada. O alerta está muito grande, avisando que há algo perigoso para jogar você no abismo eterno. E aí a igreja precisa despertar para isso e obedecer e seguir o caminho que a placa orienta. Siga por aqui. Amém? E a Bíblia diz, siga a Jesus, o Evangelho. Amém? Então, amados, o que nós estamos tentando explicar é que muitos preferem a religiosidade. Muitas pessoas preferem se esconder. Não é todo mundo que gosta de ouvir uma mensagem dessa. E é natural também do ser humano, porque essa mensagem é a mensagem que liberta. E o inimigo não quer que o ser humano seja liberto. O inimigo tem prazer em ver os homens religiosos. Ele se diverte com a religiosidade, porque a religiosidade é o caminho mais amplo para o abismo eterno. Então nós temos que ter a consciência disso, amados. Deus nos quer tirar da religiosidade e nos colocar diante da sua palavra. Mas muitos preferem a religiosidade porque ela engana os homens. Ou seja, eu finjo que está tudo bem e as pessoas então são enganadas. Mas você não pode enganar a si mesmo e muito menos a Deus. Então a questão está justamente aí. A questão não é enganar a homens, porque todos, sem exceção, hão de comparecer diante do tribunal de Deus, prestando contas do que fez aqui. Romanos capítulo 14. Basicamente lá do ar-condicionado nosso está vencendo hoje, né? Tão calor que está, né? Romanos capítulo 14 e o versículo 10 a seguir. Se encontrar, digam amém. Romanos capítulo 14 e o versículo 10 diz: Tu, porém, por que julga teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 11 diz, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, versículo 12 diz: Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Diga amém? A questão aqui dessa mensagem, amados, é a vida eterna. E a vida eterna, amados, se você quer que seja com Deus, olha para o irmão do teu lado, diga para o teu irmão: se você quer que a sua eternidade seja na glória de Deus, ouça-o e pratique o que ele ensina. Amém? Pratique o que ele ordenou, porque o termo certo não é nem o que ele ensina, é o que ele ordenou. Porque até amar, alguns dizem assim: eu não sou hipócrita de amar alguém que eu tenho rancor, eu ainda tenho mágoa, eu não vou ser hipócrita de abraçar, de ficar perto dessa pessoa, eu não vou ser hipócrita.
O hipócrita é você, ainda que deixe o diabo te usar. Porque na verdade, se você quer ser instrumento de Deus, você deve obedecer a quem te instruiu a amar. Porque amar não é um pedido de Deus. Amar é uma ordenança, é um mandamento de Deus, porque Ele sabe que você não tem capacidade de amar. A sua carne é contaminada pelo orgulho, pela vaidade, pelas coisas terrenas, pelo rancor, às vezes por uma série de situações que te afasta de Deus, porque a carne está contaminada, amados. Para que Deus não matasse a sua alma, Ele permitiu condenar a carne. Ela vai voltar ao pó. Amém, igreja? Então entenda esse mistério e louve a Deus. Mas o que eu preciso aprender é dominar a minha carne, porque ela não quer saber de Deus, ela odeia a Deus. Misericórdia, é palavra, amados. Ela odeia tanto a Deus que ela guerreia contra Deus. Quantos de vocês hoje aqui sentiram um desejo enorme de não vir para a igreja? Você não vai ter coragem de dizer isso nunca. Mas a sua carne, ela lutou com você hoje, para que você não estivesse aqui. Com certeza alguma coisa o inimigo tentou na sua carne, para que você não viesse ouvir a palavra de Deus. Você que está na internet, entrou agora aí, mas quantas vezes você tentou entrar e não conseguiu, porque a tua carne não deixou? Você parar para ouvir a palavra. Se fosse um homem contando piada, você sentaria, estaria rindo e chamaria até outros para ouvir. Porque a carne se agrada das coisas da carne. Agora nós não estamos falando da carne, porque Deus não é carne. Deus é Espírito. Amém, igreja? E o que Ele quer te revelar é que você também é Espírito. Mas você está num corpo físico, que é contaminado por Satanás. E esse corpo não quer saber de Deus. Você precisa lutar contra o desejo desenfreado desse corpo. Amém, igreja? Continuando aqui então. Eu vou pedir que você abra a Bíblia Sagrada no Evangelho de João. Porque tem pessoas que dizem isso, amados. Não sou hipócrita de amar, não vou amar porque Deus conhece meu coração. No tempo certo Ele vai trabalhar, vai agir. Sabidona, Deus está agindo no seu coração há quanto tempo? Há quantos anos que Ele está falando com você? Há quanto tempo que Ele tem falado ao seu coração? Eu estou em espírito, igreja. Eu tenho ousadia de pregar, porque o Espírito Santo manda eu dizer. E se Ele manda dizer é porque Ele sabe que precisa chacoalhar a figueira às vezes. Então, no nome de Jesus, abra o Evangelho de João capítulo 13 e observe as Escrituras Sagradas, porque amar não é um pedido de Deus, não. É um mandamento, e eu insisto que você aprenda isso em nome de Jesus. No capítulo 13, versículo de número 34, diz claramente: novo mandamento vos dou. É ordem de Deus, amado, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha, amados, para um pouquinho aí. Batiam no Jesus, e Jesus olhava e pedia misericórdia de Deus por aquelas almas. Ele estava ali sangrando, sofrendo. Ele estava ali passando por coisas que você jamais passará, pendurado numa cruz, pregado numa cruz. Ele intercedeu por seus opressores. Por muito menos você amaldiçoa aquele que te persegue. Por muito menos. O teu opressor não te pregou numa cruz ainda. Eu estou em espírito, igreja. Por muito menos você amaldiçoa, sem saber. Mas pastor, eu não amaldiçoo ninguém. Só o fato de você não se consertar, não consertar o relacionamento, não buscar de Deus o amor ágape, o amor sem interesses, já está, na verdade, fazendo o que eu estou dizendo em espírito. Nós precisamos, amados, precisamos crucificar a nossa velha criatura, nossa velha natureza, em nome de Jesus. Veja o que diz as Escrituras: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto então conhecerão todos que sois os meus discípulos, mas se tiverdes amor uns aos outros. Você se lembra qual que é o amor? Tudo suporta. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não busca seus próprios interesses. Você se lembra onde está o manual do amor de Deus? 1 Coríntios capítulo 13, o dom verdadeiro do amor, dom supremo. Então, está aí a Bíblia Sagrada revelando. Nisto aí sim, reconhecerão. Nisto aqui, amados, esse conhecerão é no mundo espiritual.
o diabo não vai te acusar, não tem condições de chegar diante de Deus e falar: olha lá, Senhor. Ele está dizendo do inimigo aqui. É uma revelação que poucos sabiam, até hoje eu não sabia, quando Deus me revelou, naquele momento que me deu a palavra, e confirma aqui agora. Ele está dizendo do mundo espiritual também, como sempre ele fala nos dois planos. Aqueles que te acusam, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Não é pela forma de vocês se vestirem, não é pela forma de vocês falarem línguas, não é pela forma que vocês dobram o joelho para orar, não é porque você tem um dom de tocar, um dom de cantar, um dom de profecia, um dom de revelação. Isso são dons que eu dou aos homens, porque eu quero distribuir conforme o meu desejo, para meu propósito, diz o Senhor. Amém, igreja? Não é mérito de nenhum homem isso, amados. É segundo os propósitos de Deus que distribui os dons. Então, no nome de Jesus, entendamos definitivamente, Deus deu uma ordem, Ele está mandando eu amar. Em nome de Jesus. Vamos, uma outra passagem de João capítulo 15, confirmando para que você veja definitivamente que Deus não está ali falando com você: por favor, filhinho, ou filhinha, como você às vezes faz com os seus filhos mimados aqui na terra. Ô filhinho, não fica bravo para a mamãe não. Ô, não fica bravo para papai, papai está pedindo um favorzinho para você. Vai fazer isso com Deus para você ver se você pode com Deus. O Deus está dizendo fortemente: isto vos mando, capítulo 15, versículo 17: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É a ordem do Pai. Aí tem um ditado popular que diz: juízo para quem obedece. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, amados? Então, amados, eu vou ler uma outra passagem que eu peço que você também vá, no capítulo 11, que é muito importante lembrarmos uma coisa. Diga para o irmão do lado, enquanto ele vai até o capítulo 11: só se vence nesse mundo com a fé. Amém? E a fé vem pelo ouvir da palavra. Amém? E agora, ouvir só é suficiente? Se você ouvir e não praticar, isso é obras, é fé sem obras, é com obras mortas. A fé sem a prática, ela é morta. Então Deus está dizendo claramente: a fé só vem pelo ouvir. Você só vem nesse mundo com fé, e a fé só vem pelo ouvir. Vai ficando em casa, continua em casa. O diabo está armando uma cilada para acabar com a tua vida, com o teu casamento, para destruir tua descendência toda. Vai ficando. Vai achando que os pastores aí são tudo homens que aprenderam alguma coisa deles. Vai achando que isso aqui tudo é a armação do homem. É tudo que o diabo quer que você ache. Uma coisa é o homem, numa confraternização, brincar, e num futebol lá brincar com os irmãos. Outra coisa é quem eu coloco no meu altar. Eu consigo distinguir, diz o Espírito Santo, o homem do meu servo, porque eu quero que o homem também viva, porque eu vivo e eu quero que o homem viva. Mas quando o homem sobe no meu culto, seja ele homem, mulher, criança, diz o Senhor: eu encho da minha glória, eu encho do meu espírito, e meu espírito usa aquilo. Então ouça quem tem ouvidos, diz o Espírito Santo. Cuidado com a voz do diabo, te convencendo facilmente. Fica lá, vai ficando em casa, vai se enchendo das coisas do mundo, vai ignorando o que Deus fala para você ser um homem prudente, uma mulher prudente, uma mulher sábia. Vai ignorando para você não se relacionar com um jugo desigual. Vai ignorando, tem um monte que está pagando um preço muito alto por isso, e hão de pagar muito mais caro, porque não deram crédito à placa que dizia: não se junte com um jugo desigual. Eu vou me juntar, não tem problema. Não tem problema, vai à frente, vai à frente, diz o Senhor. Estou dando um exemplo só, diz o Espírito Santo. Mas vai fazer negócio sem me consultar, vai entrar no emprego sem me consultar, vai agarrando qualquer coisa que vem na frente para você ver o que vai acontecer, diz o Espírito Santo. Igreja, não sou eu que vivo mais, Cristo vive em mim. Quando eu estou falando isso, estou falando referente a vocês, a nós todos. Eu não posso tomar nenhuma iniciativa mais se não estiver Cristo à minha frente, agindo. Amém ou não amém? Então, para a glória de Deus, em nome de Jesus, vamos entender isso definitivamente. É muito importante entendermos isso. Há um exemplo muito claro, quando eu pedi que você fosse em João 11, de fé morta, amados. Fé morta é aquilo que a pessoa sabe que tem. A fé é certeza que tem. Eu tenho certeza que Deus existe, eu tenho certeza. Isso é fé, glórias a Deus, amém.
Mas, amados, Deus não quer só que você saiba que Ele existe. Deus quer viver em você. Deus quer agir em você. Deus quer que o mundo veja Ele em você. Diga amém? E há um exemplo, esse exemplo de João 11 aqui, é muito claro. Essa pessoa aqui se acostumou com a pessoa de Jesus, porque essa pessoa vivia na casa dele. Jesus Cristo de Nazaré vivia na casa de Lázaro, era amigo de Lázaro, era assim com Lázaro. Esse é um amigo pessoal do homem Jesus. E as irmãs de Lázaro acostumaram ver o homem Jesus ali. Esta especificamente, Marta, especificamente ela sabe quem é Jesus. Ela já tinha ouvido falar das maravilhas dele, mas nunca esteve presente nas grandes maravilhas que Jesus fez. E é esse que é o grande problema. Há muitos que estão dentro das igrejas, sabem quem é Jesus, mas nunca conviveram com ele, presenciaram as maravilhas que ele pode fazer. Você está compreendendo, igreja? E João 11 é a passagem mais explícita que mostra uma fé morta. O que é fé? Certeza e convicção, né? Então ela tinha certeza quem era Jesus. Mas veja que a bobagem que ela fala para ele quando Jesus chega e pede para tirar a pedra. Ela vai ensinar Jesus que não, Senhor, ô Senhor, não faz isso não, né? João capítulo 11, versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe então Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí o versículo 40 chega no ponto que Deus está dizendo para nós essa noite. Respondeu-lhe Jesus dizendo: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Amém, igreja? Marta conhecia Jesus, mas nunca tinha tido uma experiência com ele, das maravilhas que ele é capaz de fazer. Na verdade, ela só tinha ouvido falar daquilo que ele fez, porque ela nunca esteve presente junto com as maravilhas. E assim o Senhor Espírito Santo fala: tem muitos que não têm experiência de fé comigo. Tem muitos. Esses são muito próximos da religiosidade. E eu quero. E eles nem percebem que às vezes eu coloco eles propositalmente numa situação delicada para a carne. É para que eles possam descer à casa do oleiro. Descer, porque a minha palavra diz a eles: todo aquele que se humilha será exaltado. E eu quero honrar esta palavra. Eu quero que todos ao redor dele ou dela vejam que eu sou com ele, que eu sou com ela. Igreja de Jesus. Há um outro exemplo muito claro também de um homem íntegro que tinha convicção de quem era Deus, a tal ponto de Deus dizer lá na glória: olha ali, que homem íntegro, este é um homem que me enche de alegria. Você sabe de quem eu falo, né? De Jó, da pessoa de Jó. Só que eu peço que você vá no capítulo 42, sabe por quê? No fim, só no fim da provação que ele passou, só no fim da provação, que ele reconhece que não conhecia Deus. E assim tem muitos nas igrejas, amados, tem muitos. Olha, a coisa mais triste como pastor, amados, é pregar o evangelho e a pessoa colocar o mais na frente. Ouve, e no final fala: tudo bem, pastor, mas esse mais acabou com toda a pregação do pastor. Significa que a pessoa não entendeu nada. E a coisa mais natural do mundo é eu ir fazer uma visita e pregar ali o evangelho, pregar o amor, falar do que tem que ser feito, e a pessoa ficar com o olho regalado desse tamanho assim: ah, não sabia disso. Aí no finalzinho fala: tudo bem, mas esse mas significa que o tempo todo, enquanto alguém pregava o evangelho, o diabo soprava a seta e a pessoa ouvia mais a voz do diabo do que a voz de Deus na boca de um profeta. Você sabia que paralelamente à pregação estão sendo jogadas setas constantes para que você não ouça a palavra, para que você não dê crédito a ela? Porque o dia que você der crédito para ela, está derrotado o reino de Satanás na tua vida. Você acredita nisso? Então, amados, assim foi com Jó. Jó era um homem íntegro, perfeito. Deus se orgulhava da glória de ver aquele homem perfeito na terra. Até que um erro, o promotor de acusação, que é Satanás, foi diante de Deus e falou assim: está vendo?
eu reivindico a alma dele. Um erro só. Deus lá da glória ficava feliz da vida, olhar para a terra e até dizer: olha lá, que homem íntegro, eu me orgulho, olha, eu tenho prazer em olhar para a terra e ver Jó. Ô homem íntegro. O diabo procurou até encontrar uma falha dele. E nessa falha ele vai diante de Deus e reivindica para Deus. Você imagina, se um homem que Deus olhou da glória e falou isso, imagine nós pecadores, né, mas você imagina quantas acusações que o diabo tem diariamente levado diante de Deus para te acusar, como ele tem reivindicado a sua alma. Então, no nome de Jesus, aprenda uma coisa: muitos de nós, muitos mesmo, quando eu falo nós nessa igreja, eu me refiro a todo o corpo de Cristo na terra, ainda está religioso e ainda precisa de conversão, porque na primeira oportunidade vai negar Cristo, como Pedro negou. Que venha o Espírito Santo e encha totalmente a igreja de Jesus na terra, e aí sim enfrentar até a morte enfrenta. Porque depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, amado, eles faziam questão de até morrer uma morte sofrida, porque não se achavam dignos de morrer uma morte inferior ou bem menor do que a de Jesus. Eles queriam ter uma morte sofrida para honrar aquele que chamou eles para a obra. Então, igreja, Jó também, capítulo 42, depois de muita provação, depois de muita luta, porque se você não sabe, Jó chega a dizer numa certa altura o que muitos fazem e abandonam a fé. Jó chegou a dizer assim: eu acho que Deus não é onisciente não pode ser, Deus não é onisciente, porque Ele é justo. Se Ele fosse onisciente, Ele saberia do sofrimento que eu estou passando e da injustiça que eu estou sofrendo. Eu tenho certeza que Deus não é onisciente. Agora eu tenho certeza, porque eu sei que não merecia passar por que eu estou passando. E se Ele soubesse a luta que eu estou passando, a provação que eu estou passando, Ele já teria me socorrido. Ele chega a dizer isso, amados. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele vai dizer isso em outras palavras. E até que o diabo, com certeza, nessa hora falou: está vendo, Deus? Eu não falei para o Senhor que Ele te negaria, Ele te negou. Está vendo? Aí Deus fala: então, sai lá, Satanás, deixa eu descer e falar com ele agora. Jó, você é sabidão, né? Conseguiu agradar meu inimigo? Agora vamos conversar face a face. Aí Deus chama ele lá. Se você estudar o livro de Jó, amados, essa prensa aí, Deus chama ele de uma prensa bem prensada mesmo. E olha que coitado passou por provações. Se você não tiver em espírito, você não consegue nem ler o livro. Deus fala: você quer saber mais do que Deus? Então tá, conversa comigo um pouquinho, vai, espertão. Aonde você estava quando eu criei o mar? Aonde você estava quando eu criei as estrelas? Aonde você estava quando eu dei sabedoria? E Deus foi falando, ele abaixou a cabeça e falou: Senhor, perdoa-me, porque agora eu te conheço. Eu só tinha ouvido falar do Senhor. Essa é a passagem. E está assim de gente que só ouviu falar de Deus. Marta: não, Jesus, acho não, Jesus. Jesus, está cheirando mal. Olha, Senhor, eu vou pôr ali na mesa, mas olha, eu sei que, sabe assim, vou levar, vou colocar, mas aquela causa é impossível. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Você sabe que eu estou olhando para a campanha, né? Quem está na internet não está entendendo nada. Tem uma mesa aqui, onde é colocado como altar, e as pessoas colocam chaves, águas para serem ungidas, fotos, documentos, enfim. Eu estou aqui em espírito dizendo que muitos devem colocar ali, dizendo assim: vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá o quê? Coloca ali, determina, no nome de Jesus, vai dar assim, porque o meu Deus é vivo. Determina, eu vou sair daqui com a minha vitória hoje, em nome de Jesus. Isso é fé, amados, é convicção, certeza daquilo que eu espero e tenho certeza que vou receber. Não vejo, mas eu tenho certeza, porque o Deus que eu sirvo, Ele é fiel e verdadeiro. Ele vai mudar a história da minha família. Eu estou dando exemplos aqui, mas você pode colocar qualquer situação. Para aquele que crê, não há impossíveis. Amém, igreja? Eu sei que você pode olhar para o homem achando que o homem está se soberbando, amados. A pessoa não entende um Espírito Santo e começa a olhar para o homem. Esqueça o homem, amados. Ele é apenas um objeto nesse momento, um objeto de honra meu que estou usando, mas é o Espírito Santo que está falando com a igreja. Esqueça o homem, porque se você olhar para o homem, você cai. Olhe para o alvo, olhe para a salvação. Amém, igreja? Continuo aqui em nome de, só para finalizar.
capítulo 42, versículo 5, ele então diz assim, aí ele chega à conclusão: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Eu te conhecia só de te ouvir, mas agora meus olhos te veem. Sabe o que Deus está querendo dizer essa noite, amados? Que Ele quer ter experiências com você. Ele quer que você venha na terça-feira cheio da glória de Deus e fala: gente, é verdade, Deus pode fazer o impossível nessa campanha da aliança. Deus pode naquela campanha da água realmente proteger minha família. Olha, visitando a família minha, fora aqueles que eu bebo a água da vida, está tudo contaminado com tal doença, minha família nenhum pegou. Igreja, é coisa tremenda. Deus quer isso, amados. Por quê? Porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Então, Jó disse: Senhor, depois de ser chamado a atenção. Então muitas vezes você e eu vai ser chamado a atenção, amados. Deus vai nos exortar, porque Ele é um Pai que vos ama como filho. Amém? Você é filho de Deus? Amém. Qual filho? Olha, tem meia dúzia de filhos de Deus nesse lugar. Quantos são filhos de Deus? Digam amém? Amém. Agora ficou registrado. Um amém com júbilo foi esse? Você tem alegria de ser filho de Deus? Amém. Aleluia, graças a Deus. Eu também tenho essa alegria de ser filho de Deus. E Ele nem quis ser, né? Ele que me escolheu. Eu não procurei isso. Ele me escolheu. E escolheu você também. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus Cristo, tenha essa alegria no coração, essa convicção que Deus quer ter experiências com você. Ele quer que você veja a glória dEle. Ele quer que você, na hora da angústia, na hora da tribulação, realmente busque Ele com toda a sua força, de todo o teu coração. Mesmo que tudo mostre ao contrário. É aí que é fé, amados. Aí que é a verdadeira fé. Então, para a glória de Deus, eu peço que você se coloque em pé, no nome de Jesus. E lembre-se que o tema dessa noite, vai ficar gravado no teu coração, é vendo a glória de Deus. Deus quer que você veja a glória dele. Ele diz: se você crer, você verá a minha glória. Mas se você crer, eu tenho casos em nosso meio, só para finalizar, às vezes até na família. Hoje mesmo eu ouvi a seguinte frase: a doença tal, aquela minha doença. E aí alguém disse com sabedoria: está dizendo que é tua, ela vai continuar com você. Eu já vi casos de pessoas dizer assim: se Ele quiser que eu fique assim, vai ser assim a vida toda. Não, amados, veja o que Deus tem na palavra para você, amado e amada. Veja o que Deus tem na palavra. Ele tem o melhor para você. O que Ele quer é ousadia, é desafios. Deus, Ele precisa que você desafie o sobrenatural, porque é no sobrenatural, é no deserto que Ele te leva de propósito para o deserto, onde você não vê nada, mas Ele traz à existência aquilo que não existe. Amém, igreja? Toma ali, dê uma linda salva de palmas aqui. Se você crê, diga glória a Deus. Então, em nome de Jesus, você e esta igreja que ouviu a mensagem esta noite, se prepare para ver a glória de Deus. Amém? Vendo a glória de Deus é o tema dessa noite. Senhor Deus, eu passei a tua palavra, Senhor. Eu não posso viver a fé de ninguém, Senhor. Eu apenas sou um ministro da tua palavra. Tu és o Senhor que tem o poder de testificar em cada coração e em cada mente esse evangelho, Senhor. As boas novas, porque o Senhor quer agir no meio do teu povo, Senhor. O Senhor quer continuar mostrando para o mundo a glória de haver um povo separado na terra. E hoje nós somos o Israel de Deus. O cristianismo, os cristãos, é o novo Israel, segundo a tua palavra, na nova aliança. Eis-nos aqui, Senhor, para a tua honra e glória. Encha este povo, Senhor, que eles venham te conhecer como o Senhor quer ser conhecido. Que ninguém saia daqui religioso, Senhor, mas sim um praticante da tua palavra, aquele que ouviu e vai praticar o verdadeiro evangelho. Senhor, nós não vamos aceitar mais que o inimigo nos coloque
contenda entre este ou aquele irmão, este ou aquela pessoa, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja no bairro. Senhor, eu vou agora fazer o que o Senhor disse, eu vou enfrentar o meu orgulho, eu vou enfrentar tudo aquilo que o inimigo tenta impor para que impeça de eu agir no teu evangelho, mas eu vou fazer isso para a tua exclusiva glória, porque sei que receberei do Senhor a coroa da vitória. Quem quer receber a coroa da vitória do Senhor, diga amém. Você está determinado a ouvir a voz do Espírito Santo? Então, em nome de Jesus, receba essa mensagem. Deus, coloca a tua unção sobre teus filhos, que eles possam sair daqui convictos daquilo que ouviram, transformados pelo teu poder, Senhor, pois o teu evangelho é transformador. A tua unção vem para destruir todo o jugo do inimigo. Então agora me dirijo a todo espírito imundo que se escondeu nesses vasos e digo a eles: vocês perderam-se, vocês estão derrotados, e eu te ordeno agora, pega toda a sua bagagem e sai desse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê que Deus pode fazer isso? Amado, você que nos encontrou na internet e sentiu um chamado no seu coração ao ouvir essa mensagem, foi tocado por Deus e gostaria de começar uma campanha também, e lamentou de não estar aqui na igreja e poder fazer uma campanha, porque percebeu que Deus falou através da palavra nesse lugar. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele quer usar esse instrumento que te fez chegar até você, essa mensagem, esse vídeo. Ele quer usar esse meio de comunicação para te abençoar também. Então entre em contato comigo, que nós daremos um jeito para que você participe dessa campanha. Não custa nada, não tem preço nenhum. O único preço é seu esforço, de você semanalmente parar e se separar uma hora e pouco, que é a gravação desse vídeo, da mensagem, semanalmente, até cumprir 7 semanas, você ouvi-la e começar a colocar em prática tudo que você tem ouvido. Deus, enquanto você está ouvindo, enquanto você está descansando, confiando no Senhor, Ele vai estar agindo na sua vida, na causa que você vai apresentar a Ele. Então entre em contato comigo, nesse e-mail que passou, está passando agora no vídeo, é meu e-mail pessoal, faço questão de respondê-lo pessoalmente e enviar no anexo uma folha dessa, para que você possa imprimi-la e fazer a sua campanha, e quantas você quiser fazer em nome de Jesus, tá bom? Aqui na igreja, quantos que pegaram, coloque-se em pé, que eu quero orar por sua campanha. Aqueles que vão iniciar a campanha, coloque-se em pé em nome de Jesus. E você também que na internet já pegou a folha, já imprimiu-a, já preencheu e agora vai começar a campanha, coloque-se em pé também, que eu quero nesse momento. Sabe o que é campanha, igreja? Campanha é exercício da fé. É uma fé que não é morta, porque ela exercita, e Deus quer fazer isso aí, tá bom? Então, no nome de Jesus, você vai exercitar a sua fé, fazendo essa campanha, mas só que é necessário que você agora apresente a Deus em oração, enquanto o pastor ora. Você também na internet, apresente a ela ao Senhor, e exponha nesta oração qual o motivo da campanha, ou quais são os motivos em nome de Jesus. Faça as suas orações enquanto o pastor ora. Senhor Deus, aí estão as pessoas que o Senhor essa noite separou, tocou profundamente, para que iniciem uma campanha, porque o Senhor está nesta causa. Em nome de Jesus Cristo, eles precisam agora receber uma unção de fortalecimento para a glória do teu nome, para que eles não sucumbam, não venham a quebrar essa corrente de oração, a qual iniciarão para os propósitos exatamente que eles estão agora colocando diante do teu altar, Senhor. É no nome de Jesus que eu declaro a tua glória sobre essas campanhas, e o teu nome glorificado através dos testemunhos que hão de haver em o nome de Jesus Cristo, através dos teus filhos. Deus, eles estão na tua presença, estão agora falando diretamente com o Senhor, porque o Senhor é o único que pode fazer isso, dar ouvido a todos que falam com o Senhor, pela sua onipresença, a sua onipotência e a sua onisciência. Que venha a tua glória então sobre essas campanhas, e teus filhos possam ser honrados, e o nome de Jesus glorificado, te glorificando, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no resultado dessa campanha, em nome de Jesus. Deu tempo para você falar com Deus? Amém, igreja? Amém? Você da internet? Então agora você vai estar fazendo a oração coletiva, que é selando junto com todos os seus irmãos que estão na campanha, em o nome de Jesus. Você na internet também faça essa oração em nome de Jesus, repetindo essas palavras que Deus coloca em meus lábios. Diga: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eis-me aqui diante da tua presença, apresentando o propósito desta campanha. Eu creio, Senhor, na vitória,
porque eu sei que a tua palavra é fiel e verdadeira. Eu tenho a ousadia de declarar que sou vitorioso, porque a sua palavra me garante essa vitória, em o nome de Jesus. Quem será envergonhado? Quem serão envergonhados serão todos os inimigos que se levantaram ou se levantam contra esta causa. Em o nome de Jesus Cristo, eu já tomo posse da minha vitória e declaro publicamente que eu sou o que a tua palavra me garante que eu sou, em o nome de Jesus. Darei testemunho desta vitória, em nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com a sua oração e com a sua vitória, e Deus quer ver o seu testemunho aqui, em nome de Jesus. Amém? Então pode sentar-se, preencher sua casa, e depois cumprir as semanas acompanhando aí. Você que pegou na internet, depois você vai ver que tem aqui uma agenda que dá para acompanhar semanalmente. Você não vai se perder. Essa campanha foi uma visão de Deus para que você exercite a fé e não se perca também na campanha, e o inimigo não roube de você a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos agora falar com Deus a respeito daqueles que estão em meio à campanha ou encerrando a campanha hoje. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. E se tiver alguém na internet que está em meio da campanha ou encerrando ela hoje, também coloque-se em pé. E não há necessidade de fazermos a oração individual, porque já foi feita a oração lá no primeiro dia. Então agora é hora de declarar a tua vitória, confirmar os seus propósitos diante desse altar de Deus, em nome de Jesus. Diga coletivamente, todos juntos. Diga: eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, diante da tua presença, em o nome de Jesus, declarando publicamente a minha fé, como fiz no primeiro dia. Eu continuo a declarar que sou o que a tua palavra diz que eu sou, e eu darei testemunho da minha vitória, porque eu estou convicto a quem entreguei e de quem receberei. Tudo vem de ti, Senhor, e tudo é para a tua glória, em o nome de Jesus. Diga amém. Eu concordo com a tua vitória, selo ela aqui agora e declaro que o inimigo não vai roubar de você o direito de cumpri-la até o final, e Jesus ser glorificado nessa tua causa, para a glória do Pai, do próprio Filho e do Espírito Santo. Sela com amém, e assim serás, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então está aí a vitória sua. Podei-vos assentar-se. Aqueles que estão terminando, deposite no vaso de oração. Fique tranquilo, tranquila, que Deus não esquecerá da sua causa. Homens falham, mas Deus não. Mas Ele precisa que você continue convicto e convicta daquilo que Ele colocou no teu coração, em nome de Jesus. Você que está na internet, caso tenha terminado a campanha, obviamente você não tem como depositá-la aqui no altar, então você vai estar fazendo a seguinte situação: entre novamente em contato comigo, diga: pastor, eu terminei aquela campanha, e eu vou te orientar, e ficará uma coisa entre nós, eu vou estar te orientando como você deve proceder ao terminar a campanha, não estando presente aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém?